Bem-vindo à Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é A Felicidade, de Guy de Maupassant. Uma história de amor do século XIX e a transformação que ele é capaz de fazer em dois seres que se amam com um toque de fuga e devoção. Vamos lá para essa história de amor um tanto peculiar. Boa leitura. A Felicidade, de Guy de Maupassant. Tradução: Eduardo de Barros Lobo e Eugênio Vieira. Era hora do chá, antes das luzes se acenderem. A casa dominava o mar, o sol, que desaparecera, deixara após si o céu todo de cor-de-rosa incendiado a ouro. E o Mediterrâneo, sem uma ruga, sem um arrepio, liso, luzente ainda por efeito do sol moribundo, parecia uma placa de metal polido e de um tamanho desmesurado. Ao longe, para a direita, as montanhas rendilhadas desenhavam-se com um perfil negro sobre a púrpura desmaiada do poente. Falava-se do amor, discutia-se esse velho tema, rediziam-se coisas já reditas muitas vezes. A melancolia calma do crepúsculo amaciava as palavras, fazia flutuar a ternura nas almas, e esta palavra, amor, que sem cessar subia a leme na conversa, era pronunciada ora por uma voz forte de homem, ora por uma voz de mulher de timbre delicado, parecendo encher a pequena sala, voltear como uma ave e pairar como um espírito. Poder-se-á amar muitos anos sem cansaço? Sim, pretendiam uns. Não, afirmavam outros. Distinguiam-se os casos, estabeleciam-se confrontos, citavam-se exemplos, e todos, homens e mulheres, cheios de perturbadoras recordações que surgiam, que não podiam citar e que lhes subiam aos lábios, pareciam comovidos, falando dessa coisa banal e soberana, o acordo eterno e misterioso de dois seres, com uma emoção profunda e um interesse ardente. Mas, de repente, alguém, tendo os olhos fitos ao longe, exclamou: "Oh, vem lá ao longe, o que é aquilo?" Sobre o mar, ao fundo no horizonte, surgiu uma massa escura, enorme e confusa. As mulheres tinham se levantado e olhavam sem compreender que coisa surpreendente era aquela que nunca até então tinham visto. Alguém disse: "É a Córcega." Vê-se assim 2 ou 3 vezes no ano, em certas condições atmosféricas excepcionais, quando o ar de uma limpidez perfeita não a oculta nessas brumas de vapor de água que velam sempre as distâncias. Distinguiam vagamente as cristas, julgavam reconhecer a neve dos cumes. E toda a gente ficava surpreendida, perturbada, quase assustada por aquela brusca aparição de um mundo, aquele fantasma saindo do mar. Talvez tivessem tido essas visões estranhas aqueles que partiram, como Colombo, através dos oceanos inexplorados. Então um sujeito já idoso, que até então estivera calado, disse: "Ora, e tem, conheci aquela ilha que se ergue à nossa frente", como se ela mesma quisesse responder ao que há pouco dizíamos e recordar-me uma singular lembrança. Conheci um exemplo admirável de um amor constante, de um amor inverossimilmente feliz. Foi o seguinte: fiz, já lá vão 5 anos, uma viagem à Córcega. Essa ilha selvagem é mais desconhecida de nós e está para nós mais distante que a América, muito embora seja algumas vezes avistada das costas de França, como hoje sucede. Imagine-se um mundo ainda caótico, uma tempestade de montanhas que separam ravinas estreitas, por onde rolam torrentes. Nem uma planície, mas imensas vagas de granito e gigantescas ondulações de terra cobertas de mato ou de altas florestas de castanheiros e pinheiros. É um solo virgem, inculto, deserto, muito embora por vezes se aperceba uma aldeia que mais parece uma pilha de rochas no cume de um monte. Nada de cultura, nenhuma indústria, nenhuma arte.
Não se encontra ali um pedaço de pau trabalhado, um pedaço de pedra esculpida. Nunca ali se viu a recordação infantil ou requintada dos antepassados pelas coisas graciosas e belas. É isso mesmo o que mais salta aos olhos naquela soberba e áspera região. A indiferença hereditária por essa procura das formas sedutoras que se chama a arte. A Itália, onde cada palácio cheio de obras-primas é em si mesmo também uma obra-prima, onde o mármore, a madeira, o bronze, o ferro, os metais e as pedras atestam o gênio do homem, onde os mais pequenos objetos antigos que se arrastam nas velhas moradas revelam esse divino cuidado da graça, é para todos nós a pátria sagrada que amamos porque nos mostra a prova, o esforço, a grandeza, o poder e o triunfo da inteligência criadora. E em face dela, a Córcega selvagem ficou tal como nos seus primeiros dias. O homem vive ali na sua casa grosseira, indiferente a tudo o que não diga respeito à sua existência, até mesmo às questões de família. E conserva os defeitos e as qualidades das raças incultas, violento, odiento, sanguinário, com inconsciência, mas também hospitaleiro, generoso, devotado, ingênuo, abrindo a sua porta a quem passa e dando a sua amizade fiel em troca da mínima demonstração de simpatia. Havia um mês que eu errava através daquela magnífica ilha com a sensação de que me achava no fim do mundo. Ali não há estalagens, nem tabernas, nem estradas. Chega-se por veredas de cabras a aquelas aldeias que se agarram ao flanco das montanhas, que dominam os abismos tortuosos de onde se ouve subir, à noite, o ruído contínuo, a voz surda e profunda da torrente. Bate-se à porta das casas, pede-se pousada por uma noite e comida até a manhã seguinte, e sentam-se os que pedem a humilde mesa e dormem sob o humilde teto. E na manhã seguinte, aperta-se a mão que nos estende o hóspede que nos conduziu até o fim da aldeia. Ora, uma noite, depois de 10 horas de marcha, cheguei a uma pequena casa completamente isolada, no fundo de um estreito vale, que ia lançar-se no mar uma légua mais longe. Os 2 declives abruptos da montanha, cobertos de maqui, um mato especial da Córcega, de rochas esboroadas e de grandes árvores, fechavam como 2 sombrias muralhas aquela ravina lamentavelmente triste. Em redor da cabana, alguns vinhedos, um pequeno jardim, e mais distante, alguns castanheiros grandes, algo com quem viver, enfim, uma fortuna para o possuidor, se atendermos à pobreza da região. A mulher que me recebeu era velha, severa e limpa, por exceção. O dono da casa, sentado numa cadeira de palha, levantou-se para me saudar. Depois voltou a sentar-se sem dizer palavra. A sua companheira disse-me: "Desculpe-o, está surdo. Já tenho 82 anos." Ela falava o francês de França. Fiquei surpreendido. "A senhora não é corsa?" Ela respondeu: "Não, nós somos continentais, mas há já 50 anos que habitamos aqui." Uma sensação de angústia e de medo invadiu-me ao pensar naqueles 50 anos passados num buraco sombrio, tão longe das cidades onde vivem os homens. Um velho pastor entrou e pusemo-nos a comer o único prato do jantar, uma sopa de caldo grosso em que haviam cozido conjuntamente batatas, toucinho e couves. Quando a curta refeição terminou, eu ia sentar-me diante da porta com o coração apertado pela melancolia daquela enfadonha paisagem, empolgado por essa mágoa que assalta muitas vezes os viajantes em certas tardes tristes e em certos lugares desolados. Parece-nos então que tudo está prestes a acabar. A existência, o universo, percebe-se bruscamente a horrorosa miséria da vida, o isolamento de todos, o nada de todas as coisas e a negra solidão do coração que se embala e se engana a si próprio com sonhos até à morte. A velha chegou-se a mim e, torturada por essa curiosidade que vive sempre no fundo das almas, ainda as mais resignadas: "Com que então o senhor vem de França?" perguntou. "Sim, senhora, viajo para me distrair."
É de Paris, naturalmente? Não, sou de Nancy. Pareceu-me que uma comoção extraordinária a agitava. Como é que eu vi ou antes o pressenti, é o que não sei dizer. Ela repetiu em voz pausada. É então de Nancy? O homem apareceu à porta, impassível como são os surdos. Ela respondeu. Não faz mal, ele não ouve. Depois, ao fim de alguns segundos. Então, deve conhecer muita gente em Nancy. De certo, quase toda a gente. Conhece a família de Senhalês? Se conheço, como as minhas mãos, eram amigos de meu pai. Como se chama o senhor? Disse-lhe meu nome. Ela olhou para mim fixamente. Depois disse com essa voz baixa que despertam as recordações. Sim, sim, bem me lembro. E o Brismar, o que é feito deles? Morreram já todos. Ah, e o Sermon, conhece-os? Sim, o último é general. Então ela disse, fremente de comoção, de angústia e não sei de que sentimento confuso, poderoso e sagrado. De não sei que necessidade de confessar, de dizer tudo, de falar daquelas coisas que até ali tivera guardadas no fundo do coração, e daquelas pessoas cujos nomes lhe alvoroçavam a alma. Sim, Henry Sermon, bem sei, é meu irmão. E eu levantei os olhos para ela, cheio de surpresa, e de repente lembrei-me. Tratava-se de algo que fizera outrora um grande escândalo na nobre Lorena. Uma jovem, bela e rica, Suzanne de Sermon, fora raptada por um sargento de hussardos de um regimento que o seu pai comandava. Era um bonito rapaz, filho de lavradores, mas vestindo bem o seu dálmano azul, o soldado que seduzira a filha do seu coronel. Ela vira-o, notara-o, amara-o, ao ver desfilar os esquadrões, sem dúvida. Mas como lhe falara ela, como tinham podido ver-se, falarem-se, como ousara ela fazer-lhe compreender que o amava? Isso foi o que nunca se soube. Nada sobre ele se soubera, nada se pressentira. Uma noite, como o soldado tivesse já acabado de cumprir o seu serviço, desapareceu com ela. Procuraram-nos, não os encontraram. Nunca mais tiveram notícias deles e consideravam-na já como morta. E eu encontrava-a assim, naquele sinistro vale. Então disse por minha vez. Sim, bem me lembro. É a menina Suzanne. Ela fez que sim com a cabeça. As lágrimas caíram-lhe dos olhos. Então, mostrando-me com um olhar o velho, imóvel no limiar do casebre, ela disse-me, é ele. E eu compreendi que ela o continuava a amar, que o via ainda com os seus olhos seduzidos. Perguntei, tem ao menos sido feliz com ele? Ela respondeu com uma voz que lhe vinha do coração. Oh, sim, felicíssima! Ele fez-me inteiramente feliz, de nada tenho que me arrepender. Eu contemplei-a com tristeza, surpreendido, maravilhado com a força daquele amor, aquela moça rica seguir aquele homem pobre, aquele camponês. Ela própria tornara-se uma camponesa. Ela tinha se resignado àquela vida sem encantos, sem luxos, sem delicadezas de nenhuma espécie. Tinha se acomodado àqueles hábitos simples e amava-o ainda. Tornara-se uma mulher rústica, usando touca campesina e saia de estamenha. Comia num prato de barro, sobre uma mesa de pau grosseira, sentada numa cadeira de tábua, uma sopa de caldo de couves e batatas com toucinho. Dormia sobre uma enxerga a seu lado. Nunca mais pensara em nada a não ser nele. Não lamentava nem os adornos, nem os vestidos, nem as elegâncias, nem as fofas cadeiras, nem a tepidez perfumada dos quartos forrados a tapiçaria, nem a doçura dos colchões de penas onde se mergulha o corpo para repousar. De nada mais precisara que não fosse ele. Contanto que ele ali estivesse, ela nada mais queria. Abandonara a vida completamente jovem, abandonara o mundo e os que a tinham criado, amado, e viera só com ele para aquele vale selvagem. E ele fora tudo para ela, tudo quanto se deseja,
tudo quanto se sonha e sem cessar se espera, tudo que infinitamente se almeja. Ele enchera-lhe de ventura a existência, de um a outro extremo. Ela própria dizia que não poderia ser mais feliz. Durante toda a noite, eu, escutando a respiração rouca do velho soldado estendido no seu catre, ao lado daquela que o seguira para tão longe, pensava naquela estranha e simples aventura tão completa, feita de tão pouca coisa. E parti quando o sol nasceu, depois de ter apertado a mão aos 2 velhos esposos. O sujeito que contara a história calou-se. Uma das mulheres disse: não importa, ela tinha um ideal muito vulgar, necessidades muito primitivas e exigências muito simples. Devia ser estúpida, com certeza. Uma outra disse lentamente: que importa? Foi feliz. E lá, ao longe, ao fundo no horizonte, a Córcega enterrava-se na noite. Entrava lentamente no mar, apagava sua grande sombra que aparecera como para vir contar a história dos 2 humildes amantes que em sua orla abrigava. E esse foi A Felicidade, de Guy de Maupassant. Que comovente, muito, muito comovente esse conto. Ele vai ao extremo, né, de uma beleza lindíssima do começo ao fim, não só pela história que narra, como pela forma como é narrada, né? Todo esse detalhe, como ele puxa, né, e vai enaltecendo a natureza. Uhum. Eu vou explicar as 3 camadas desse texto, mas antes de qualquer coisa, passa Lucas, à beira do oceano. Eu vou te dizer uma coisa. Eu vou trazer para os microfones uma coisa que eu sempre te digo. Ouçam, pessoal. Eu sempre digo para ele: eu quero ficar ao seu lado até estar bem velhinha. Né? E é exatamente que temos essa história. Boa, declaração de amor. Dá para mudar a entonação dessa frase, né, também. Eu quero ficar bem velho do teu lado. Na verdade, eu quero envelhecer com você, né? Essa é a história aqui que enfim, nos comove. A diferença é que nenhum de nós dois é nobre, né? Igual a moça ali. E nem moramos na capital. Você também não é um soldado sardo, mas você tem as suas habilidades de guerreiro, com as suas artes. Olha, eu vou dizer assim, eu vou explicar, como eu falei, eu li 3 camadas nesse texto e eu vou trazê-las aqui para o nosso leitor de ouvido compreender também e ir assimilando como o conto é construído e por que o Guy de Maupassant é o mestre do conto francês. Então, quando você se dá conta dessas 3 camadas e vai sacando cada vez mais que ele está explorando uma escola que é o realismo psicológico, né? O realismo psicológico francês. Então isso acontece nas histórias. Aqui a gente tem um casal extremamente feliz, unido, que envelhece juntos, custe o que custar, esteja onde estiver, bem diferente de outra história do Maupassant que a gente trouxe, que é o Colar de Diamantes, que é também de um casal, mas é um casal onde a mulher não está nunca satisfeita, porque ela se casou com um homem pobre, e daí ela não tem os toaletes da moda, uma série de coisas. Os 2 contos são do mesmo ano, 1884. Então é bem curioso que essa é uma época que o Guy de Maupassant escreveu muito, cerca de 300 contos ali num trecho menor que 15 anos. Então foi um momento que ele fez muitas histórias e as 2 são do mesmo ano e você pode contemplar aqui no nosso podcast. Sim, eu tô me enganando, ele também fazia história infantil. Ou esse é o Théophile Gautier? Não lembro do Maupassant fazer história infantil. É o Théophile Gautier, né? Que é o do Patinho Feio, não é? Não. O Patinho Feio é do Hans Christian Andersen, que inclusive vai entrar nas próximas semanas aqui no podcast. Sim, já veio aqui no podcast em outras ocasiões. Mas a gente vai ter um texto muito legal dele agora na nossa curadoria especial de Natal. E isso, eu vou dizer uma coisa, quem está acompanhando a leitura de ouvido nas redes sociais já soube esta semana que
nós estamos com todos os episódios definidos até 3 de janeiro de 2025. Estamos adiantando os nossos episódios porque estaremos em férias de 16 de dezembro a 6 de janeiro. Porém... Férias. A gente tá trabalhando pra adiantar todos não ficaremos nem uma semana, exceção esse ano, gente, nem uma semana sem leitura de ouvido. Porque a gente sempre pula a semana Natal, Ano Novo, e desta vez a gente vai lançar uma surpresa. Aguarde. A gente sempre traz no período de Natal contos, não necessariamente que tem esse tema pesado natalino, né, assim, do começo ao fim, mas é sempre, a história se passa no Natal, né, igual a Missa do Galo, do Machado de Assis, ela não seria um conto natalino, né, mas ele se passa ali na véspera de Natal. A gente tem algumas histórias muito legais, assim, de grandes autores esse ano. Então a gente sempre traz com essa perspectiva um pouco diferente, né, sobre o que há no Natal. E também vai ter outras coisas, né? Algumas surpresas. Uma delas, já posso falar? Não pode, é surpresa. É pra segurar eles aqui. Nem o dia do episódio 250. O episódio 250 pode. Tá. Então, no episódio 250, a gente vai fazer o relançamento de A Queda da Casa de Usher, do Edgar Allan Poe, que foi o primeiro conto aqui do podcast. E desta vez com a tradução de Romildo Muniz, que é um parceiro nosso, que enviou o livro pra gente, que ele traduziu. Isso, foi então, o primeiro episódio do Leitura de Ouvido lá, episódio 1 foi A Queda da Casa de Usher. Então, se você ainda não escutou, não escute, espere até a gente chegar no episódio 250. 250, que vai ser o primeiro episódio de 2025, abrindo a nossa 6ª temporada do podcast. Tem muita coisa boa por vir, gente. Essas férias. Só de pensar. E também ia falar do... Bom, eu vou blipar, então, eu falei o nome. Essa é a surpresa, Lucas. Tá, então eu me censurei, deixa quieto. Bom, vamos ao texto. Vamos à felicidade de Maupassant, que eu estava explicando antes da gente abrir esse grande parênteses, que estamos no realismo psicológico francês. E a gente começa com um grupo de pessoas à beira do mar, né? Pode-se imaginar que ou eles estavam à margem, né? Ou eles estavam viajando, navegando. Você interpretou de que forma, Lucas? Eu achei que eles estavam na margem. No meu ponto de vista, não estavam navegando. Assim, teve algum período ali que eles parece que estavam chegando, né, na margem, mas depois eles desembarcaram. O que interessa é que eles estavam conversando, e o assunto da conversa era o amor. O amor, e eu gostei muito da forma como o Guy de Maupassant coloca, que é banal e soberano, que é o acordo eterno e misterioso entre dois seres com uma emoção profunda e um interesse ardente. Que daí ele fala tudo que contém o amor, né? Essa emoção profunda que te provoca diversos sentimentos e ao mesmo tempo tem a parte da química, né? Da pele, que é o interesse ardente. Então, as duas coisas funcionam juntas, né? Rita Lee bem cantou, né? Amor e sexo. E aqui a gente tem lindamente colocado pelo Guy de Maupassant. E eis que esse grupo de pessoas que se pergunta se é possível, né? Até a frase bem certinha que eu tiro do texto é: poder-se-á amar muitos anos sem cansaço? Então a gente tem isso como um primeiro momento do texto, e daí a gente começa a entrar no segundo momento, quando eles avistam uma ilha montanhosa, né, que fica no sul da França, e essa ilha é Córcega. Tem muita história sobre a Córcega, é um lugar ainda desabitado e desvisitado em vários lugares. Pelo visto tinha o seu próprio dialeto, né, também, ali no... ele se espantou que ela falava francês da França. Isso, de Paris, né? Então, e que não era uma corsa, né? Que falava ali a língua local, mesmo morando ali há 50 anos. Para os franceses, a Córcega é chamada de Ilha da Beleza, né? E a gente tem a Córcega como a 4ª maior ilha do Mediterrâneo. Ela fica o sul ali, a pontinha dela, a capital dela, fica de frente com a Sardenha, praticamente. Então, a gente tem os contos sardos, né, e os contos córcegos, né, da Córcega, enfim. Então, a gente tem
esse momento, esse lugar ali no meio do Mediterrâneo, que é onde acontece a nossa história, e daí a gente começa a entrar na segunda camada do texto, que um dos homens nesse grupo de pessoas, que era um idoso, que estava bem calado, ele de repente toma a palavra para trazer à tona um exemplo admirável de um amor constante que ele havia conhecido há 5 anos atrás, quando ele visitou a Córcega. Uhum. Né? Então a gente tem que perceber esses movimentos que o texto faz, né? Quando ele começa a contar, né, como que as pessoas batem na porta, pedem o pouso, pedem a comida até o dia seguinte, a gente vai percebendo o modo simples, né, a simplicidade, a forma como se vive. Quando a gente está viajando, sempre passa isso pela minha cabeça, Lucas. Como que a pessoa que mora naquela casinha lá no alto da montanha vive, passa os seus dias, enquanto a gente está aqui, né, no relógio biológico, na loucura, cumprindo prazos, terminando coisas, nada, né? E a pessoa lá no meio do nada. Então, esse movimento de imaginar como é isso, esse texto nos provoca. E esse narrador idoso fez as suas observações e conta a história. Quando ele começa a contar a história, a gente entra numa terceira camada, mas antes disso eu vou explorar o que ele mesmo traz aqui. Ele fala da arte, de uma forma incrível, né? Fala que na Córcega a gente não tem uma pedra lapidada, né? Naquele momento ali onde eles estavam. Pensa que é século XIX, né? Não tinha uma pedra lapidada, não tinha uma arte criada, né? Uma madeira esculpida. Então, bem incipiente mesmo a forma como aquelas pessoas viviam, de uma forma bem, bem simples, para nos dar uma força ainda maior para a narrativa 3, né? A terceira camada do texto. Depois que ele faz toda essa discorrer sobre a arte e até coloca a Itália, né, no meio da história, fala a Itália é uma obra-prima em si, né? Traz o exemplo. A gente se depara então com esse velho surdo de 82 anos, que ele conheceu há 5 anos atrás, portanto já estaria com quase 90 nesse momento aqui da conversa, do texto. Sim. E uma mulher que habitava com ele nessa ilha há mais de 50 anos, mas que falava o francês de Paris. E aí, a gente tem a coincidência da vida, que não é tão o mundo que não é tão grande assim, que o cara, esse idoso, é da mesma cidade que a mulher era, né? Nancy. E o fulano, como é que tá? E a família tal? Ah, já morreu. Enfim. Então, isso é um movimento bem, bem constante na vida das pessoas, né? Quando você se depara com alguém da sua terra natal. E aí o cara vai perceber que ela era Suzanne de Stirmont, que é a moça que quando fugiu com o soldado sardo escandalizou a cidade. Né? Ele, filho de lavradores, um menino simples, que é por quem ela se apaixonou e ela foge com ele. E a gente tem então essa história de amor, né? E a transformação que o amor é capaz de fazer. É de uma beleza, né? Dizer ainda aqui que a Córcega, além ela é cercada então, né? É realmente essa ilha montanhosa. A gente tem imagens assim, que você vai perceber uma parte, né, de uma das 4 principais cidades, realmente montada à beira do precipício, né? O mar tá ali e aquelas um mármore rosa, assim, que os turistas hoje passam por dentro, vão visitando. Então é um mar muito estonteante, assim, tem várias cores, vários tons de azul. Vai de um turquesa a um verde, assim, é lindo demais. E é uma natureza muito exuberante, que tem lugares onde o turista não pode nem pisar, umas pedras, assim, marinhas, porque é santuário de aves e de peixes, né? Então criaturas marinhas ali onde eles desovam e tudo mais, é lindo demais. E todas essas falésias, né? Então as casas lá no alto da montanha, então enfim, a história é riquíssima e, ainda mais, é a terra de Napoleão Bonaparte, né? Foi ali que ele nasceu. Uma das cidades tem museu e conta muito a história, né, desse filho dessa terra, né? Então, Napoleão era corso e tem essa localização, assim, por ser privilegiada para o comércio, foi muito disputada, né, nas guerras do Mediterrâneo. E hoje muitos turistas vão para lá, mas toscanos, né? Então a gente teve tanto a Itália tentando, os espanhóis tentando e, claro, os franceses, né? Sim. Sempre ali buscando esse território. Mas é uma ilha
tão grande e bem colocada ali no meio que parece que é um país em separado, né? Mas é uma ilha francesa. Aham. A gente já trouxe aqui no podcast alguns outros contos do Guy de Maupassant, o Colar de Diamantes, como você bem falou. A gente também trouxe A Tumba e também A Morta. A Morta sim. é o conto de terror, né? Um conto de terror dele que a gente trouxe ali acho que no Halloween do ano passado, né? Então tem esses três contos dele que... Além desse de hoje. Foi bom você falar desses dois que eu tinha esquecido, até mandei o documento. E nesses outros tem as notas de rodapé, eu não lembro qual desses três que tem a biografia aprofundada dele. No Colar de Diamantes, que a gente colocou bastante a história da vida dele. Isso, então a gente vai deixar a biografia dele nesse episódio, que tá bem completa, se você quer saber sobre a vida dele, que é sempre dessa época, os escritores do século XVIII e XIX, né, tem uma vida muito atribulada e cheia de reviravoltas. Então, no episódio de O Colar de Diamantes, a gente trouxe a biografia dele. Fica o convite aí pra você ir lá ouvir. E daí, depois também, né, se você gostou dos contos dele, eles têm uma leveza, né, também, os contos do Guy de Maupassant. Não digo que chega a beirar... tem uma essência de contação de história, assim, que parece sentar e contar uma história, né? Assim, numa roda. Então, todos os outros contos dele eu tenho essa impressão também, assim como esse de hoje. É uma historinha muito gostosa de ouvir, assim, de passar o tempo e refletir sobre as histórias. É isso aí, esse foi, então, A Felicidade de Guy de Maupassant, que também, né, se escreve Guy de Maupassant. De repente, se você não sabia que era essa pronúncia, quem que é esse Guy de Maupassant? Então é Guy de Maupassant, tá? Não vai errar. Se você quer ser um dos nossos apoiadores do Leitura de Ouvido, há duas formas de você fazer isso. Uma delas é entrando em apoia.se/leitura de ouvido e a outra é pela chave Pix leituradeouvido@gmail.com. Essa é a única forma de financiamento atual do podcast, então fica o convite para você fazer o apoio para ajudar a gente a continuar o trabalho aqui e sempre ir melhorando, trazendo mais autores e melhorar a nossa forma de fazer aqui o Leitura de Ouvido. Se você nos apoiar, você vai receber duas recompensas. Uma delas você entra nos nossos créditos finais do podcast. Então, a gente também tem apoiador que não quer que o nome fique nos créditos finais, não quer ser divulgado. Então, isso também é tranquilo, né? Você só avisa na hora que você fez o teu apoio que você não quer que seu nome seja divulgado. Mas uma das recompensas é essa, você entra nos nossos créditos finais. E a outra, você recebe o estudo aprofundado de cada obra que a gente traz aqui toda semana. Então no seu e-mail... Com a arte de capa. Isso, com a arte de capa. No seu e-mail vai tudo isso que a gente falou aqui, esses comentários sobre o conto, mas também vai tudo sobre o autor. Então lembra que eu falei que lá no Colar de Diamantes tem a biografia do Guy de Maupassant. Então toda essa biografia também vai por escrito, assim, né? Vai detalhado. É curioso. Eu ia falar uma coisa, mas eu esqueci. Pode continuar. Então essas são as nossas duas recompensas do Leitura de Ouvido quando você entra como apoiador. Então, os nossos apoiadores são eles: Agnaldo Ângelo Silveira Rebouças, Alberto Alpiri, Ancle Lima, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Ana Lúcia Novaes, Augusto Marques Ramos, Bruna Foltz Coutinho, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Cláudia Lubi, Cristiana Castanho Ferraz, Eduarda Quartim, Elaine Vieira Ferreira, Ellen Carvalho, Evandro Benck, Fabiana Maria Landiva, Felipe Cronato, Isabel Araújo Alves, Jaqueline Conte, Karine Pacheco, Lina Soares, Lucas Pereira, Lucas Vieira, Luciana Botelho Pacheco, Luiz Fernando Garcia, Marco Aurélio Marques de Queiroz, Marcos Vinícius, Maria Lúcia Rickbardi, Maria José de Oliveira Lima Félix, Marilu Lourenço Rosas, Maristela Prado, Matheus Trim, Matheus Simão Brum, Miriam Zelmecates, Mônica Tocarnia, Paulo José Pereira de Rezende, Pedro Coimbra Machado Valente, Renata Pires Pereira, Sandra Cavalcante, Sérgio Juarez Rico da Luz, Silvana Silva, Simone Pessoa de Mesquita e Zenilda Ribeiro da Silva. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. Mais uma vez, se você quer nos apoiar, em apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave Pix leituradeouvido@gmail.com. Qualquer dúvida, tá tudo aí na descrição. Então, a partir da semana que vem, vai começar o nosso fim de ano comemorativo aqui. A partir de dezembro, né? Em dezembro mesmo. Em dezembro. Então, a semana que vem tem o último episódio regular, digamos assim. Aí, a partir disso, a gente entra nesses contos de fim de ano.
Apesar de que, né, eles podem ser lidos em qualquer época do ano, né? Mas a gente puxa o tema um pouco pro fim de ano e pro Natal. Olha. Que a gente vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piaseschi. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.